Antes da República, o Brasil viveu um regime de monarquia. Esse regime teve início no ano de 1822 e durou até 1889. Nesse período, o país teve dois imperadores, sendo eles Dom Pedro I e Dom Pedro II. Assim, no dia 15 de novembro de 1889, houve proclamação da República. Nessa ocasião o Brasil deixou de ser governado por um monarca, e passou a ser governado por um presidente da República. Desde então, nosso país foi governado por um total de 42 homens e uma mulher. Cada um marcou seu nome na história de maneira única. Nesse vídeo, você vai conhecer melhor essas figuras importantes. Os presidentes do Brasil. De 1889 a 1930, temos a chamada República Velha. O primeiro presidente foi Deodoro da Fonseca, que governou de 15 de novembro de 1889 até 25 de fevereiro de 1891. Apesar de não ter sido eleito democraticamente, ele liderou o governo provisório que organizou a nova república, preparando as principais leis do país. Floriano Peixoto governou de 23 de novembro de 1891 a 15 de novembro de 1894. Assumiu a presidência quando Deodoro da Fonseca se demitiu. Ele também não foi eleito, mas ajudou a estabilizar o país, após uma revolução. Prudente de Moraes governou o Brasil de 15 de novembro de 1894 a 15 de novembro de 1898. Ele foi o primeiro presidente eleito pelo povo brasileiro, e também o primeiro presidente que não era militar. Sempre que podia, usava a diplomacia ao invés da guerra para resolver conflitos. Campos Salles foi presidente entre 15 de novembro de 1898 e 15 de novembro de 1902. Ele trabalhou muito para a estabilidade do país. Negociou com os bancos ingleses mudanças importantes sobre a grande dívida externa do Brasil. Também fez outros esforços para tirar o país da crise econômica. Rodrigues Alves governou do dia 15 de novembro de 1902 até o dia 15 de novembro de 1906. Apesar de enfrentar algumas revoltas, teve bastante sucesso como presidente. Ele organizou grandes obras no Rio de Janeiro e desfrutou de uma economia forte. Foi durante o seu mandato que o Acre se tornou parte do Brasil. Afonso Pena foi presidente entre 15 de novembro de 1906 e 14 de junho de 1909. Liderou a construção de várias ferrovias, facilitando assim o transporte e o desenvolvimento do país. Também apoiou a população do Brasil, facilitando e incentivando a imigração. Nilo Peçanha governou do dia 14 de junho de 1909 até 15 de novembro de 1910. Assumiu a presidência por consequência da morte do presidente Afonso Pena. Seu governo foi curto e marcado por instabilidade política, mas ele ainda conseguiu criar o Serviço de Proteção aos Índios, antecessor da FUNAI. O governo de Hermes da Fonseca teve início em 15 de novembro de 1910 e findou-se em 15 de novembro de 1914. Foi marcado por várias revoltas, tanto civis quanto militares. Por esse motivo, enfrentou vários problemas econômicos que o obrigaram a renegociar a dívida externa. Venceslau Braz foi presidente de 15 de novembro de 1914 até 15 de novembro de 1918. Enfrentou vários conflitos durante seu mandato, que coincidiu com a Primeira Guerra Mundial. Mas os conflitos mais difíceis que ele enfrentou foram entre militares e entre os estados brasileiros. Rodrigues Alves ganhou as eleições para o próximo pleito, porém morreu antes de assumir seu segundo mandato como presidente. Por isso, Delfim Moreira assumiu o cargo de presidente no dia 15 de novembro de 1918. Mas foi temporariamente, até se realizarem novas eleições. No entanto, ele ainda conseguiu fazer algumas reformas no Código Civil. Epitácio Pessoa governou o Brasil de 28 de julho de 1919 até 15 de novembro de 1922.
foi o único presidente que ganhou uma eleição quando nem estava no país. Quando as eleições para presidente ocorreram, ele estava na França, participando do Tratado de Versalhes, que encerrou a Primeira Guerra Mundial. Epitácio tentou melhorar a situação do povo no Nordeste, que sofria muito com a falta de água. Arthur Bernardes foi presidente entre 15 de novembro de 1922 e 15 de novembro de 1926. Seu mandato foi marcado por uma guerra civil em Rio Grande do Sul e revoltas militares. Foi também durante seu governo que o Brasil saiu da Liga das Nações, antecessora da ONU. Washington Luiz governou de 15 de novembro de 1926 até 24 de outubro de 1930. Construiu várias estradas que facilitaram a circulação dentro do país. Seu mandato começou bem, mas acabou em uma revolução. Júlio Prestes foi eleito presidente que deveria ter sucedido Washington Luiz. Mas por causa da Revolução de 1930, ele nunca chegou a tomar posse. Nesse período, o Brasil foi governado pela Junta Governativa de 1930. Período em que houve uma revolução. A Era Vargas de 1930 até 1945. Getúlio Vargas foi o presidente que esteve por mais tempo no poder. Seu mandato teve início em 24 de outubro de 1930. Ele tomou o poder através da Revolução de 1930. Dentro de poucos anos, se assumiu como ditador do país, reprimindo a oposição. Ele mudou a Constituição e criou o Estado Novo. Em 10 de novembro de 1937, prorrogando seu período presidencial até 29 de outubro de 1945. Com muitos poderes concentrados em si, e apesar de ser ditador, Vargas tomou várias medidas para ganhar o apoio do povo. José Linhares exerceu a presidência por convocação das Forças Armadas, na qualidade de presidente do Supremo Tribunal Federal, em razão da deposição do titular. Ele foi presidente durante apenas 3 meses, entre a queda de Getúlio Vargas e a eleição de Eurico Gaspar Dutra. Ficou conhecido por colocar muitas pessoas de sua família no governo. República Populista. Eurico Gaspar Dutra foi presidente de 31 de janeiro de 1946 até 31 de janeiro de 1951. Foi o primeiro presidente eleito após a Era Vargas, mas só foi possível com o apoio de Getúlio Vargas. Durante seu ministério, ele procurou desenvolver as infraestruturas essenciais que o país precisava. A primeira Copa do Mundo, realizada no Brasil, aconteceu durante seu governo em 1950. Apesar de ter sido ditador, Getúlio Vargas era muito popular e conseguiu ser eleito para o pleito que teve início em 31 de janeiro de 1951. Apesar de ganhar democraticamente, seu governo foi marcado por muita controvérsia e pressão para se renunciar. O reinado de Vargas terminou abruptamente, quando ele se suicidou, na manhã do dia 24 de agosto de 1954. Café Filho era o vice-presidente, por isso sucedeu Getúlio Vargas até a realização de novas eleições. Mas o seu governo durou pouco, porque ficou doente e teve que ser afastado, no dia 11 de novembro de 1955. Carlos Luz tomou posse no dia 8 de novembro de 1955. Foi o presidente que durou menos tempo no governo, apenas 3 dias. Ele foi forçado a deixar o posto, no dia 11 de novembro de 1955, por suspeita de não querer entregar o governo ao novo presidente eleito, Juscelino Kubitschek. Nereu Ramos foi presidente durante menos de 3 meses, até a tomada de posse de Juscelino Kubitschek. Seu governo, além de curto, foi marcado por muito caos motivado pelo suicídio de Vargas. Juscelino Kubitschek assumiu no dia 31 de janeiro de 1956 e governou até dia 31 de janeiro de 1961. Apostou muito no fortalecimento da economia no Brasil. Por isso fez muitos investimentos, mas também acumulou muitas dívidas.
No entanto, seu maior feito foi a construção de Brasília. Jânio Quadros governou de 31 de janeiro de 1961 até 25 de agosto do mesmo ano. Herdou de Juscelino Kubitschek uma grande crise econômica que ele não conseguiu resolver. Por causa de sua política neutra na Guerra Fria, e por estar negociando livremente com países capitalistas e comunistas, ele foi acusado de apoiar o comunismo. Jânio Quadros ficou sem apoio político e se demitiu depois de 7 meses. Ranieri Massili assumiu em 25 de agosto de 1961 e foi até 8 de setembro do mesmo ano. Assumiu a presidência durante apenas 13 dias, entre a renúncia de Jânio Quadros e a volta do vice-presidente João Goulart, que estava em outro país. O governo de João Goulart teve início em 8 de setembro de 1961. Foi marcado por muita instabilidade política e econômica. Seus planos de reforma do país não foram bem acolhidos e ele foi acusado de apoiar um regime comunista que se espalhava no Brasil. Em 1º de abril de 1964, presidente João Goulart abandonou o governo e saiu em direção ao Uruguai. O presidente do Senado, Auro Moura Andrade, declarou vago o cargo de presidente da República. Mais uma vez, Massili assumiu a presidência por 13 dias, enquanto os militares escolhiam um novo presidente. O governo de Castelo Branco teve início no dia 15 de abril de 1964 e durou até 15 de março de 1967. Dando início à era militar no Brasil, que durou até 1985. Costa e Silva governou de 15 de março de 1967 até 31 de agosto de 1969. Aumentou a repressão a partidos comunistas e concentrou muitos poderes em si. A presidência de Costa e Silva terminou quando ele teve um derrame cerebral. A doença do presidente Costa e Silva foi súbita. Durante 2 meses, o Brasil foi governado por uma junta militar provisória, até o regime militar estar pronto para empossar um novo presidente. O governo de Emílio Médici teve início no dia 30 de outubro de 1969 e foi até 15 de março de 1974. Ficou conhecido pelo milagre brasileiro. A economia do país cresceu muito e as condições de vida da população melhoraram. Ernesto Geisel assumiu em 15 de março de 1974 e governou até 15 de março de 1979. Prometia, aos poucos, tornar o Brasil mais democrático durante seu governo. Suas políticas evitaram um colapso da economia brasileira, mas deixaram o país com grandes dívidas. O governo de João Figueiredo começou em 15 de março de 1979 e foi até 15 de março de 1985. Marcou uma abertura muito importante à democracia, e seu governo também modernizou muito a agricultura no país. Ele foi o último presidente da era militar. Nova República. Tancredo Neves, do partido de oposição a João Figueiredo, ganhou as eleições de 1985. Mas adoeceu subitamente e morreu sem tomar posse. José Sarney, vice-presidente de Tancredo Neves, tomou posse no dia 15 de março de 1985 e governou até 15 de março de 1990. Ele restabeleceu a democracia, aprovando uma nova Constituição e realizando eleições diretas. Mas na economia a inflação ficou descontrolada. Fernando Collor de Mello foi o presidente mais jovem do Brasil e o primeiro presidente escolhido por eleições diretas, após 40 anos. Tomou posse no dia 15 de março de 1990. Seu governo foi marcado por políticas econômicas controversas que não conseguiram controlar a inflação crescente. Em 29 de dezembro de 1992, ele renunciou ao mandato, após ser afastado da presidência por um processo de impeachment. Sendo vice-presidente, Itamar Franco assumiu a presidência quando Fernando Collor foi afastado e ficou até 1º de janeiro de 1995. Durante o seu governo foi criado o Plano Real,
que resolveu a crise de inflação que atormentava as famílias brasileiras ao longo de anos. Fernando Henrique Cardoso foi presidente de 1º de janeiro de 1995 até 1º de janeiro de 2003. Foi o primeiro presidente a servir por 2 mandatos seguidos. Ele assumiu a presidência impulsionado pelo seu desempenho como ministro da Economia no governo de Itamar Franco e pelo sucesso do Plano Real. Um fato marcante do seu primeiro mandato foi a aprovação de uma emenda constitucional que instituiu a reeleição de prefeitos, governadores e presidente. Luiz Inácio Lula da Silva governou de 1º de janeiro de 2003 até 1º de janeiro de 2011. O primeiro presidente de esquerda na história do Brasil. Seus 2 governos foram marcados pelo elevado crescimento econômico, decorrente, sobretudo, do chamado boom das commodities. Dilma Rousseff assumiu o mandato em 1º de janeiro de 2011. Foi a primeira mulher a se tornar presidente do Brasil. Foi reeleita em 2014, sendo destituída do cargo por um processo de impeachment em 31 de agosto de 2016. Após o país entrar em uma grave crise econômica. Seu governo organizou a Copa do Mundo de 2014 e as Olimpíadas de 2016. Como vice-presidente de Dilma Rousseff, Michel Temer assumiu o poder quando ela foi afastada em 2016. Seu governo foi marcado pela aplicação de um receituário econômico de perfil neoliberal e pelo ajuste das contas públicas. Jair Messias Bolsonaro tomou posse no dia 1º de janeiro de 2019. Se tornou popular por causa de seu discurso contra a corrupção e a criminalidade crescente no Brasil. Foi eleito com 57,7 milhões de votos. Fez uma campanha de baixo custo, focada sobretudo no apoio popular através das redes sociais. Tem como principal medida do seu governo a nomeação de ministros com capacidade técnica. Ao contrário dos outros governos que faziam por indicação política. Dando início a uma forte recuperação econômica do país. Desde o início, um dos objetivos mais importantes de seu governo era a aprovação da reforma da Previdência, cuja votação foi concluída no Senado Federal, no final do 1º ano de mandato. Porém, no 2º ano, foi surpreendido por uma pandemia de coronavírus que se espalhou por todo o mundo e chegou ao Brasil. É o atual presidente e seu mandato vai até 31 de dezembro de 2022. Porém, se for reeleito, poderá governar até 31 de dezembro de 2026.